Amém? Salmo 25, verso 14. Se eu gaguejar, então não liga, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você pode repetir comigo esse texto em alta voz, por gentileza? Vamos lá? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Feche seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Pai, nós queremos, ó Deus, de graça e de amor, nessa noite, louvar e bendizer o Teu santo nome, como já temos feito, Senhor. Como é bom estarmos na Tua casa, reunidos neste lugar que é chamado casa de oração. Como é bom, ó Deus, estar de volta a este púlpito, ó Pai, lugar onde o Senhor me colocou, onde o Senhor me chamou, onde o Senhor me colocou para fazer aquilo que é a Tua vontade, cumprir a Tua obra, Senhor. E mais uma vez, ó Deus, eu me volto para o Senhor, porque em todo tempo, se algo aconteceu, foi pela Tua mão, pela Tua bondade e pelo agir do Teu Espírito. E mais uma vez eu me coloco em total dependência do Teu Espírito, em total dependência do Teu agir, naquilo que é, Senhor Deus, a minha fraqueza, que o Senhor venha a ser a força. E te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar a cada vida, a cada coração aqui nessa noite, inclusive o meu, ó Pai. A começar de mim, fale conosco. Que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra viva e eficaz possa penetrar ao nosso coração nessa noite. E sejamos transformados para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Esses últimos meses foram meses onde eu tive a oportunidade e o privilégio de estar com Deus na minha solitude. A solitude, ela é algo bom, ela não é algo ruim. A solitude é o momento que nós tiramos para nós mesmos, onde muitas vezes precisamos realinhar os nossos pensamentos, realinhar o nosso coração, realinhar a nossa alma, realinhar os nossos propósitos, os nossos projetos, sem a interferência de ninguém, sem a interferência externa, aonde aproveitamos somente este momento de solitude para estarmos com Deus e ouvir somente a voz de Deus. Esses últimos meses têm sido assim para mim. E tive a oportunidade de, durante uma semana, estar em um local chamado Estância Paraíso, que é dirigido pela pastora Ezenete Rodrigues, lá em Sabará, ao lado de BH. E foi um tempo muito especial, foi um tempo maravilhoso, onde eu fiquei 6 dias sem celular, irmão. Isso é uma benção, isso é de Deus. Esse negócio de celular não veio do céu, não. Não veio de Deus, não. Porque eu chamei esse negócio de celular de portador de más notícias. É isso que ele é portador de más notícias. Ficar 6 dias sem ele foi maravilhoso, espetacular. A gente só sente pela falta de comunicação com a família. A gente fica desesperado, ainda mais que no primeiro dia que eu fui para lá, minha filha estava passando mal, estava no hospital. E eu não tinha condições de falar com ela, não podia falar com ela, porque o celular é tomado da gente, é tirado da gente. E a minha filha passando mal com virose, não sabia se era uma bactéria, alguma coisa, e eu sem saber, eu estava tão perturbado no dia seguinte, eu falei, se vocês não deixarem falar, eu vou embora. Aí me deixaram telefonar para casa, falei com a minha esposa, e graças a Deus, Deus estava cuidando da minha família, e me mostrando que Ele cuida de todas as coisas. Mas foi um tempo espetacular, um tempo de solitude, mesmo em meio a um grupo de 33, 34 pessoas, aonde tive a oportunidade de ouvir Deus de pertinho novamente, algo que eu estava precisando. E durante esse período, esse tempo, Deus ministrou muito ao meu coração. Falou muito ao meu coração. Diante das dificuldades e das lutas que nós enfrentamos, muitas vezes, as lutas se tornam, na verdade, distrações para que a gente não escute mais a voz de Deus. Para que a gente não escute mais Ele falando conosco. E aí as outras vozes passam a se levantar. As vozes de pessoas e as nossas próprias vozes, aonde deixamos de focar naquilo que realmente Deus quer para a nossa vida, e deixamos de estar atentos e sensíveis à voz de Deus por conta de tudo aquilo que nos cerca. E Deus me levou para um tempo de solitude. Nesses 17 anos de ministério praticamente, eu acho que essa foi a primeira vez em que eu tive um tempo de solitude.
Nesses 10 anos aqui na Comunidade da Esperança, foi a primeira vez que eu tive um tempo de solitude. E confesso que a partir desse momento nunca mais eu vou deixar de ter, porque foi espetacular. Dentre muitas coisas que Deus falou no meu coração e muitas mensagens que Deus me deu ali durante aqueles dias, e tem muita mensagem, irmãos, para compartilhar com vocês daquilo que Deus falou no meu coração, coisa de Deus do céu, abençoada mesmo. Essa foi uma das principais, porque foi algo que mexeu primeiramente comigo, primeiramente falou no meu coração, do meu nível de intimidade com Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre os 4 níveis de intimidade que nós podemos ter com Deus. Era necessário eu ter essa compreensão muito mais ampla do que é ter intimidade com Deus, do que é se relacionar com Deus, para que então eu pudesse voltar e enfrentar tudo aquilo que eu precisava enfrentar, mas agora com uma diferença, que o meu relacionamento com Deus estava muito mais fortalecido e entendendo em que nível de intimidade Ele gostaria que eu estivesse com Ele e na qual eu tenho buscado atingir a cada dia. Quando falamos sobre intimidade, nós temos que pensar a intimidade como um relacionamento. E o relacionamento é algo que nós construímos dia a dia. E a minha pergunta para você, para iniciarmos esse tempo, essa mensagem é: qual é o nível de relacionamento? Ou se você já parou para pensar que tipo de relacionamento você tem tido e que você quer ter com Deus? Se você já parou para imaginar em qual profundidade você está nesse relacionamento com Deus? Porque quando nós começamos a nos relacionar com alguém, nós logo já percebemos as nossas afinidades, temos uma noção de até onde queremos ser íntimos dessa pessoa, ou seja, até onde nós queremos nos aprofundar nesse relacionamento. E há aquelas pessoas que nós conhecemos, aonde nós temos o desejo de estar mais próximos, de estar mais perto, de estarmos mais conectados, e outras pessoas que a gente percebe, não, eu não quero estar tão perto assim. Eu conheci, eu vi que eu não tenho tanta afinidade, não tenho tantas coisas em comum, e descobri, e é uma opção nossa, é uma decisão nossa, escolher com quem nós andamos. Você não é obrigado a andar com alguém. Você faz escolhas. Normalmente, quando temos o prazer de estar junto com alguém, ou admiramos a pessoa, ou percebemos o quanto ela nos acrescenta, nós despertamos para um desejo de ter mais intimidade com essa pessoa. Ou seja, de estar mais perto, de ir mais profundo nesse relacionamento. Você já conheceu alguém assim, que parece que você já conhecia essa pessoa há 10, 15, 20 anos? Porque tem tanta afinidade, tem tanta coisa em comum, é tão prazeroso estar perto, é tão gostoso estar perto, que você fala, parece que eu conheço já há 1000 anos. O pastor Eliezer foi assim com Enoque. E é até hoje. Amém, pastor? O senhor sempre está nas minhas mensagens por causa do amor e carinho que eu tenho pelo senhor. Mas nós conhecemos as pessoas, buscamos as afinidades, aquilo em que nós somos parecidos, aquilo em que nós temos em comum, e então desenvolvemos um relacionamento, se queremos ter mais intimidade, nos aproximar mais ou não. Abrir a nossa casa para receber, e desenvolvemos esse relacionamento. Assim é com os casais. Eles se conhecem, e descobrem então algumas afinidades, descobrem os gostos parecidos, a tal ponto que esse relacionamento ele vai crescendo de tal forma que vai crescendo também em níveis de intimidade. Primeiro começa como um casal se paquerando, aí desenvolve aquela paquera que vira um namoro. Aí no namoro já desenvolve um pouco mais, vira um noivado. Aí do noivado desenvolve para um outro nível e vai para o casamento. E no casamento, o cara descobre que ele não vai mais jogar bola. E a gente desenvolve, na verdade, um outro nível de relacionamento, que é a unidade. A gente passa a ser um. Níveis de relacionamento e de intimidade.
A intimidade de um amigo é diferente de um namorado. A intimidade de um namorado é diferente do noivo. A intimidade do noivo é diferente do marido. Até o ponto que já se passa todos os níveis de intimidade e de profundidade, aonde os dois se tornam um. As pessoas muitas vezes confundem o que é intimidade com maus costumes ou má educação. Intimidade não é você poder fazer as suas necessidades de porta aberta. Isso não é intimidade, isso é falta de educação. Mas intimidade é você ter a oportunidade de compartilhar tudo que há dentro de você, o mais íntimo seu, da sua alma. O maior nível de intimidade que se pode ter com uma pessoa é você se despir diante dela. Esse é o maior nível de intimidade que nós podemos ter. É uma intimidade tal que você não se preocupa se realmente a pessoa está te julgando ou não. Mas que você sabe que você vai encontrar nessa pessoa alguém que vai te amar da maneira que você é. Intimidade. Deus criou a humanidade, irmãos, para se relacionar intimamente com ela. O projeto de Deus no Éden era exatamente esse, intimidade. Deus criou o homem e a mulher para ter intimidade com eles. O pecado veio, estragou tudo, arrebentou com tudo, mas quando Deus criou o projeto, homem e mulher, era para que tivesse intimidade com ele. E essa intimidade que Deus queria ter com o homem e com a mulher era algo tão intenso, era tão profundo, que todos os dias Deus visitava o homem e a mulher à tarde para tomar um café com eles. E sabe como que estava o homem e a mulher? Nu, peladão. Eles estavam nus. Não é isso que diz a Bíblia? Porque eles só descobriram que estavam nus depois que o pecado entrou na vida deles. Mas até então, o relacionamento deles era assim. A intimidade com Deus era tamanha que não estavam preocupados com aquilo que eles estavam apresentando diante de Deus, porque aquilo que eles apresentavam diante de Deus era pureza, não havia pecado. Era santo. A intimidade com Deus era algo tão profundo que eles não estavam preocupados com o julgamento de Deus para com eles, porque eles eram puros. E aí a gente descobre que Deus tem prazer nessa intimidade conosco, a ponto dele fazer tudo o que for necessário para restaurar essa intimidade com ele. Tudo que ele deseja é que eu e você busquemos esse nível mais profundo de intimidade com ele, que saiamos de um nível básico e raso e busquemos algo que vai além, aonde a gente possa se despir diante da sua presença sem se preocupar com o seu julgamento. Porque eu entrei em um nível de pureza tal, que por conta desse nível de pureza e de santidade, estar na presença do Senhor é toda a razão do meu viver. Foi o que Enoque descobriu e entendeu e viveu a ponto de Deus o levar para si, o tomar para ele, em meio ao início da sua vida com 320 anos. Diante dos outros que viviam 900 e 1000, e outros que são eternos. No início da sua vida, ele ainda teve tanta intimidade com Deus, que Deus o levou para si. Ah, que coisa maravilhosa. O salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O texto do Salmo 25, verso 14, fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, ou seja, o seu compromisso. Aliança é compromisso. A intimidade é para aqueles que têm esse temor no coração. E outra coisa que nós precisamos entender, além da intimidade, é o que é o temor. Tem gente que acha que o temor é medo. Não, temor não é medo. Temor não é receio. A Bíblia trata muito claro o que é esse temor de Deus. Em Provérbios capítulo 8, verso de número 13, diz: o temor do Senhor consiste
em aborrecer o mal. Você quer saber o que é o temor do Senhor? É isso. Aborrecer o mal. O que é o aborrecer? É detestar, é desprezar aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que é impuro, aquilo que é indigno. Isso é o temor do Senhor. Quando você anda uma vida reta, você mostra que você teme a Deus, e não porque você tem medo dele, mas entende da mesma maneira que o mal não serve para você. Esse é o genuíno temor, que me leva a viver essa vida pura, essa vida santa, essa vida devotada realmente para Deus, aonde esse temor me leva à intimidade com Deus, e não o contrário. Não é porque eu tenho intimidade que eu vou ter uma vida santa, não. É porque eu tenho uma vida santa é que eu vou ter intimidade com Deus. É por ter uma vida pura que eu vou ter intimidade com Deus. É entender que, para mostrar esse meu temor ao Senhor, ou a minha afinidade com Ele, porque nós nos relacionamos por conta da afinidade, eu preciso detestar aquilo que Ele não gosta, e eu preciso gostar daquilo que Ele gosta. Quando eu tenho os mesmos interesses e gostos que Deus tem, então eu começo a me tornar mais íntimo dEle, porque é o que desperta o interesse. Se Deus gosta de abençoar as pessoas, eu também gosto. Se Deus gosta de servir as pessoas, eu também sirvo. Se Ele tem prazer em perdoar, eu também tenho prazer em perdoar, e tudo isso está na palavra. Tudo que é do interesse de Deus se torna também o meu interesse. Agora, assim como nos relacionamentos humanos, nós também evoluímos em níveis no relacionamento com Deus, até chegarmos ao mais profundo e mais íntimo, onde os segredos do coração são revelados tanto da nossa parte quanto da parte de Deus, e o prazer de estar próximo é o que vai nutrir essa relação. É o que vai fazer ela crescer. O prazer de estar perto de Deus. Eu descobri que é tão bom estar na presença de Deus. É tão bom andar com Ele, que eu não quero me ausentar dessa presença. Eu vou gostar de tudo que Ele gosta, porque assim Ele vai querer que eu fique perto dEle. Ele vai querer que eu ande com Ele. E eu vou querer sempre agradá-lo, por isso eu não vou gostar daquilo que Ele não gosta. E dentro desses níveis, desses 4 níveis de intimidade com Deus, o primeiro deles é o de servo. O primeiro nível de relacionamento com Deus é o servo. Em João 12, 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O servo, ele é um seguidor. Ele obedece e admira o seu Senhor. Ele procura fazer tudo bem feito para agradar a Ele, como na parábola dos talentos, aonde em Mateus, capítulo 25, verso 14 e 30, é extenso, eu não vou ler, mas eu quero que fique no verso de número 24, por gentileza, aonde 25, perdão, é o 25 mesmo, eu que pulei, deixa eu ver se é o 25, 26. Eu vou chegar nele. Não, é antes. É 22, eu acho. É por ali. Esse mesmo, é o 23. Aí, 23. Falei que era o 23 desde o princípio. Eu disse. Vocês entenderam o 23, não entenderam? Mentira, não pode. Mas o primeiro nível é esse de servo. Quem é seguidor de Jesus é um servo, se torna um servo. E é maravilhoso ser servo, irmãos. Não há nada mais gostoso que servir a Jesus, não é verdade? É bom demais servir a Jesus. É bom demais receber uma instrução dEle, uma ordem dEle. É bom demais você ouvir Ele te delegar algo e você cumprir e você fazer. É muito bom você ver as pessoas realizadas através do serviço que você fez, aonde Deus te levou a fazer isso. É maravilhoso, espetacular. Tem muita gente que é nota 10 em ser servo. Nota 10. É maravilhoso. Chamou, está lá. Precisou trabalhar, está lá. Precisou de alguma coisa, está junto. Se dedica, se sacrifica. Não vê hora, não vê qual é o serviço. É um servo exemplar. Nota 10. E o que Jesus espera de um servo, as características que o recompensaram é esse que está em Mateus 25, 23, que ao voltar esse
dono daquelas propriedades, ele vê aquele servo que multiplicou os seus recursos e fala para ele: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, como servos, como Deus quer nos encontrar? Bom e fiel. Um servo bom. Em termos de intimidade, qual é a intimidade do servo para com o seu Senhor? É uma intimidade restrita. Ela é relacionada apenas ao trabalho. O servo, ele não tem liberdade dentro da casa do seu Senhor. Ele vai até um determinado limite. Tem um determinado limite onde ele não pode passar. Não significa que ele não tem contato com o seu Senhor, mas ele tem uma restrição quanto ao estar em total liberdade na propriedade do seu Senhor. Ele só faz aquilo que lhe é mandado. Ele só faz aquilo que lhe é ordenado. E não que seja ruim ser servo, todos nós precisamos ser servos, mas em termos de intimidade, o ser servo é insuficiente. É insuficiente. Deus deseja que eu e você prossigamos além de sermos servos, nessa intimidade para com Ele. Ele quer olhar para mim e para você e dizer: sim, servo bom e fiel, mas não somente isso. Ele quer que você se aprofunde nesse relacionamento, para que você possa passar de nível e chegar até onde Ele deseja que você chegue. O servo, ele tem acesso somente a esses lugares, a alguns lugares e algumas coisas. Ele só vai onde é convidado, e mesmo assim, sempre na condição de não ser dono ou parte daquilo. Ele pode ser um ótimo servo, mas nunca terá acesso à intimidade do seu Senhor. Digo isso e vou usar um exemplo como exemplo de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele foi chamado de servo. Josué capítulo 1, verso 1 e 2, quando Moisés morre, Deus fala com Josué dizendo o seguinte: Josué, verso 2, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Deus se agrada no servo? Claro. Deus se agradou em Moisés? É óbvio. Moisés foi um homem fantástico, extraordinário, um dos maiores que já pisou nessa terra. Ele chegou a ter uma intimidade com Deus diferente de tantos outros, a ponto dele praticamente ver Deus face a face. Não que ele o tenha visto face a face, porque ninguém pode ver a Deus face a face e sobreviver, é o que diz a palavra. Mas ele teve tanto contato com o Senhor, que Deus fez passar diante dele toda a sua bondade, diz a palavra. Mas ainda assim ele era um servo. Um servo que não teve direito de entrar na terra prometida. Um servo que teve limitada a sua liberdade. Um servo que foi honrado, porque Deus honra os seus servos. Na transfiguração é Moisés quem aparece. Mas visto como um servo. Talvez você, assim como eu, naqueles dias de retiro, tenha se identificado como um excelente servo. Mas não mais que isso. Que faz, que obedece, mas que tem uma liberdade limitada na presença do Senhor. Mas que tem uma liberdade limitada na casa do seu Senhor. E Deus deseja muito mais desse relacionamento comigo e com você. O segundo nível, antes do segundo nível, o que se espera do servo? Que ele seja bom, que ele seja fiel. E quais são os benefícios do servo? Como diz o texto, gozar da bondade do seu Senhor. É o que lhe cabe. O segundo nível dessa intimidade com Deus é o de amigo. Muito bom ser amigo. Esse é o nível que muitos gostam de chegar. Tem gente que até canta: eu sou amigo de Deus, não é? E vai, e canta: eu sou amigo de Deus. É uma maravilha, você fala que é amigo de Deus, porque ser amigo de alguém importante é bom, é ou não é? É ou não é verdade? Você fala: pô, eu sou amigo de fulano de tal, você até enche o peito para falar: eu sou amigo de pastor reverendo Lorival Bernardo. Sou amigo dele. Não mexe comigo não, que eu mando ele dar carteirada em você. Sou amigo dele. Você tem prazer em anunciar, você tem prazer em falar: eu sou amigo.
Aquelas amizades que nos enchem de orgulho, que a gente vira, você sabe de quem é meu amigo? A gente gosta de falar, a gente gosta de cantar, a gente gosta de dizer, e a gente quer esse relacionamento de amizade, e é bom, é bom. É bom ter esse relacionamento de amizade. Poder ser amigo de Deus é sim um privilégio, pois as amizades nós escolhemos e permanecemos juntos porque queremos e não por obrigação. O servo, ele é servo obrigado, mas o amigo, ele é amigo porque ele quer. Porque há afinidade, há interesse em comum, porque é interessante e até mesmo conveniente muitas vezes. As amizades visam interesses. E não se engane, não existe amizade sem interesse, pois no mínimo a companhia é interessante. Só a companhia já é um interesse em estar junto. Da mesma maneira que para ser amigo de Deus há um interesse a ser atendido. Um interesse da parte de Deus para conosco, que é o interesse da obediência, que nós possamos obedecer a Deus. Jesus diz em João capítulo 15, verso 13 a 15, põe na tela por favor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seu amigo. Põe na tela para você não me quebrar. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Próximo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja que a obediência de Cristo, a obediência a Cristo nos leva a sermos seus amigos. Ele só nos deixa de chamar de servos e nos passa um novo nível de intimidade com Ele, a partir do momento que a nossa obediência é evidenciada. Eu só posso ser amigo de Deus se eu obedeço. Se eu não obedeço, eu não sou amigo de Deus. Então, não posso cantar que eu sou amigo de Deus. Mas a obediência me leva a esse novo nível de intimidade com Ele. A obediência me leva a essa caminhada, a crescer nessa caminhada de intimidade com Deus. O amigo é aquele com quem nós compartilhamos momentos felizes e tristes, a ponto de quase se tornar família, como diz em Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. O amigo é para isso. O amigo é para compartilhar esses momentos. Mas são momentos. Não é o tempo todo. Não é toda hora, até porque a Bíblia diz o seguinte: não sejas frequente na casa do seu amigo, do seu irmão, para que ele não se canse de você. É um bom conselho. Talvez alguém já enjoou de você e você não sabe, viu? Presta atenção. O texto diz que essa amizade, ela é limitada. E ela é limitada na sua intimidade também. Sabe por quê? Porque o amigo não pode tudo. Ele não tem acesso a tudo. E nem pode opinar sobre tudo. Imagina um amigo seu chegar todo sujo, suado do futebol, e cheio de barro, e vai e deita na sua cama, que está limpinha. Ele pode fazer isso? Não. Nem você. O amigo não pode tudo. O amigo não tem direito a todas as coisas, mas em alguns momentos, e momentos importantes na vida, ele se fará presente. É importante ser amigo de Deus, para entender que nos momentos importantes da nossa vida, Ele se faz presente como um amigo. Aquele amigo que está junto, aquele amigo que dá o ombro, aquele amigo que levanta, aquele amigo que anima, aquele amigo que traz uma palavra sábia. Ele é esse amigo. E nós devemos sim ser amigos de Deus, mas esse nível de intimidade com Ele ainda é pouco perto daquilo que Ele quer. Porque o amigo, na hora que dá a hora dele, ele vai embora. Ele não pode ver a sua nudez. Ele não pode ver o que de fato há debaixo das tuas roupas. Ele não pode ver o que de fato há, muitas vezes, dentro do teu coração. O amigo, ele também obedece e serve. Mas diferente do servo, ele não o faz por obrigação, ele faz por amor. Um bom amigo estará junto em muitos momentos, mas não em todos eles. Ele não vai estar 24 horas com você.
O que se espera do amigo? Que assim como o servo, ele seja obediente em amor e seja leal. Que esteja presente nos momentos de angústia, que dê a sua vida, porque Jesus fala exatamente isso. Que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Que compartilhe os seus projetos e que ame em todo tempo. Um homem que foi chamado amigo de Deus, quem foi? Abraão. Tiago capítulo 2, verso 23 nos declara isso. Que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Amigo é isso. É aquele que está junto, que acredita em você. Que acredita na tua palavra, que acredita nos teus projetos, que acredita nos teus sonhos, que está contigo. E que até mesmo nos momentos da dificuldade, ele está com você, ele acredita em você. Abraão foi chamado de amigo de Deus, e é importante que você seja visto como amigo de Deus. Que você crê nele, que você acredita nos projetos dele, que você acredita nos sonhos dele. Da mesma maneira que ele acredita em você. Mas ainda é um nível raso da intimidade que Deus deseja estar com você e ter com você. Ele quer muito mais. Ele deseja muito mais de você. Sabe por quê? Ele sabe que você tem muito mais para oferecer para Ele. E Ele também deseja oferecer muito mais para você. Você já parou para imaginar o quanto Deus pode oferecer para você? O quanto Deus pode se dar para a sua própria vida? O quanto Deus pode se revelar a você? A tal ponto de você ver a sua vida completamente transformada, o seu rosto transformado e as pessoas olharem para você e enxergarem você um com Deus. Um com Ele. Fala, ali está alguém que é íntimo de Deus. Poucas foram as pessoas que foram reconhecidas na palavra de Deus a essa intimidade. De onde passavam, viam Deus na vida deles. Um deles foi o próprio Moisés. Mesmo sendo servo, Deus agraciou a ele numa intimidade diferente como servo. Outro foi Eliseu, que quando a mulher olhou para ele, falou, está ali um homem de Deus. Outro foi próprio Pedro e outro foi Paulo. Pedro, onde passava a sua sombra, era reconhecido como a sua sombra curava. Paulo, quando fez milagres, realizou milagres, as pessoas olharam e começaram a endeusar ele, achando que Deus desceu entre os homens. Poucos foram. Mas todos esses provaram de uma intimidade singular, que eu e você podemos provar, mas só está reservada para quem realmente deseja buscar essa intimidade com Ele. Eu não sei o que você pensa a respeito do seu relacionamento com Deus, mas se relacionar com Deus somente vindo aqui aos domingos e querendo que Ele faça um milagre na sua vida, ou te dando coisas, ou apenas entendendo que Ele só tem a salvação para te dar e já é algo extraordinário, mas é muito pouco, é muito pobre esse seu pensamento. Porque Deus não quer te dar a salvação por te dar a salvação. Deus quer te dar a salvação para te dar a oportunidade de ter intimidade com Ele. É por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo, para que possamos entrar no Santo dos Santos e ter livre acesso a Deus. Assim como tínhamos anteriormente. Portanto, se a sua vida hoje, no seu relacionamento com Deus, está limitada a assistir cultos, a ouvir louvores, ou a fazer as suas orações como se fosse uma religiosidade, é muito pouco perto daquilo que Deus deseja fazer em você, através de você, e deseja se relacionar com você. Deus quer que você mergulhe na sua presença e tenha intimidade tal que você possa se despir diante dEle, sem se preocupar com o seu julgamento, mas simplesmente entendendo que Ele te ama a tal ponto que até nos teus defeitos Ele vai estar junto com você. O terceiro nível de intimidade é a nossa identidade para com Deus. O terceiro nível de intimidade é filho. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos, e é tão bom poder falar isso, não é verdade? Somos filhos de Deus, somos filhos. Será que você pode dizer nessa noite, eu sou filho de Deus? Você é filho, você é filha de Deus. É bom demais. Sou filho. E eu acho tão maravilhoso isso, é tão profundo, porque nós não somos filhos por sangue. Nós somos filhos porque Ele nos escolheu. Fomos adotados por Deus. Não somos filhos por uma obrigação sanguínea.
mas somos filhos porque Ele escolheu ser nosso Pai. E isso é espetacular, é maravilhoso. É um outro nível de intimidade. Essa é a nossa identidade no Senhor. Quando tudo estiver perdido para você, quando você tiver esquecido de todas as coisas e achar que ninguém se importa mais com você, ou que as pessoas não te amam, não te valorizam, lembre-se, você é filho de Deus. Uma das minhas crises durante esse período em que estive ausente foi no momento em que Deus me trouxe essa mensagem e usou a boca de um pastor que estava lá. E confesso, irmãos, Deus bateu da unha do dedinho até o último fio de cabelo em mim. E usou todas as pessoas, maneiras e formas possíveis para amaciar a carne, quebrar o vaso para poder restaurar. E Deus usou esse pastor. Todos os dias nós tínhamos um atendimento individual. Não é clínica de recuperação, gente, é um retiro espiritual. Tá bom? Deixar claro, tá bom? É um retiro espiritual que tinha acompanhamento de pastores, se necessário for, de psicólogo, se necessário for, de médico ortomolecular. Mas eles olharam para mim e disseram que eu estava fininho, não precisava. Mas nesse atendimento eram 2 pastores conversando comigo. E um tratando e falando, e eu estava bloqueado em relação a ele, porque ele, dentro da teologia, ele colocou algo que eu particularmente não creio, não vou colocar aqui, eu sei que vocês vão ficar tudo curiosos, mas não vou falar. E eu não dei continuidade, eu me bloqueei. E o outro ficou quieto o tempo todo, foram 2 horas de atendimento, e o cara não falava nada, parecia que estava com sono, aliás, ele estava com sono. Toda hora ele estava piscando assim, o tempo todo, e eu olhava e falei, esse cara não está nem aí, não está preocupado. Aí a gente levantou para orar. Aí esse pastor que falou o tempo todo virou para o outro pastor e falou, você quer falar alguma coisa? Aos 47 do segundo tempo, quando eu achei que já não ia sair mais nada, eis que vem gol do Corinthians no São Paulo. Porque ele vira e fala o seguinte, olha, o que Deus me diz a teu respeito é que você é um excelente servo. Um excelente servo. Um servo espetacular. Um servo que agrada o coração dele. Um servo bom e um servo fiel. Mas você tem sido um péssimo filho. E eu parei para analisar aquilo, e aquilo caiu que nem uma bomba. Depois eles oraram comigo, não deu nem o direito de me justificar ou de responder. E eu fui para o meu quarto, eu quase não consegui dormir. E Deus começou a falar ao meu coração exatamente isso. Eu não quero você só como um servo. Eu quero você como um filho. Eu quero pegar você no colo e cuidar de você. Mas você tem que deixar eu fazer isso. Eu quero que você tenha prazer de estar na minha presença e se alegrar quando você perceber que está na minha presença. Eu quero que você seja capaz de deixar todas as outras coisas de lado, toda a correria de lado e simplesmente estar na minha presença. Porque você me ama. Porque você quer estar comigo e porque eu amo você. Porque a minha presença é mais valiosa do que qualquer coisa que você possa fazer. Eu quero, como filho, poder falar e você me escutar. Eu quero você como filho a tal ponto de que você se orgulhe tanto do seu pai que você queira ser parecido com ele. E Deus começou a falar ao meu coração, de tal maneira que aquela noite eu confesso que eu não dormi. No dia seguinte, voltei para o atendimento, virei para o pastor que estava falando demais. Falei, amigo, eu não vim aqui para discutir teologia. Eu não vim aqui para discutir conceitos daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Mas eu vim aqui como Naamã, que mesmo talvez não acreditando em algumas coisas, eu vou me despir e pular nesse Jordão para que eu encontre a cura neste lugar. Eu vim aqui para voltar a ser filho e não somente ser servo. E começar a restaurar a minha intimidade com Deus e voltei a buscar a Deus de uma maneira que um filho busca o Pai e não como um servo busca a orientação do seu Senhor. Porque é muito bom obedecer sim a Deus,
Mas é muito bom quando você se coloca na posição de filho e ouve a instrução do seu pai e você atende por amor e não por obrigação. Quando você ouve que teu pai fala com você de pertinho porque ele te ama e quer o melhor para você. Quando você sente que o teu pai te abraça nos momentos onde você está com medo, com receio. Nos momentos em que a tua alma chora e ninguém vê. Mas o pai está lá perto para te abraçar. E às vezes, sem dizer nada, só o abraço dele é suficiente para te trazer segurança e te dizer: filho, eu estou aqui com você. É esse nível de intimidade que Deus quer te levar também. Esse é um direito que foi outorgado por Cristo, mas que em termos de relacionamento ele só é real se também atendemos a uma condicional que está em Romanos 8, 12 a 17. Que diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne. Põe lá, querido, está aí? Como se constrangidos a viver segundo a carne. Próximo. Não, 13. Isso. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Próximo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Há uma condicional para você ser filho. Não é somente o fato de Jesus ter te dado esse direito, mas é você ser guiado pelo Espírito. É o que diz o verso 14. Se sois guiados pelo Espírito, verdadeiramente você é filho de Deus. Então você se torna filho de Deus. Por quê? Porque um filho sempre vai buscar se assemelhar com o seu pai. As suas atitudes devem ser semelhantes às atitudes do pai. E só há uma maneira de termos as atitudes iguais à do nosso pai: é se somos guiados pelo Espírito. A minha intimidade de filho para com Deus deve ser através desse relacionamento com o Espírito Santo. Ele me guiando, Ele me direcionando, Ele me conduzindo a cada dia. Isso mostra que eu sou filho de Deus. Não somente que a minha vida foi comprada lá na cruz do Calvário e Jesus me deu esse direito, mas Ele me deu esse direito porque o Espírito Santo habitaria em mim e me guiaria segundo a sua vontade, para que eu fosse assim como Ele é e pudesse mostrar a todo mundo quem Deus é através da minha vida e das minhas atitudes. Essa é a intimidade que Deus busca. Não é para você sentir arrepio, não é para você ter visões, não é para você ver coisas maravilhosas, mas é uma intimidade genuína e verdadeira que demonstra aquilo que nós somos em Deus. Se somos filhos, então precisamos parecer com o nosso Pai. Se somos filhos, então precisamos ter prazer em estar na sua presença. Se somos filhos, então precisamos ser cuidados por Ele. Se somos filhos, precisamos ser corrigidos por Ele. Se somos filhos, precisamos entender que em tudo Deus vai cuidar como um pai ama e cuida do seu filho. Vai muito além talvez daquilo que você tem vivido. Talvez você, como eu, tenha chegado à conclusão de que tem sido um bom servo, ou até de que esteja sendo um amigo de Deus, mas é pouco, é insuficiente, é bom, mas eu quero mais. Eu posso ser filho, porque Jesus me deu o direito de ser filho. Eu sou filho de Deus. Não há nada mais gostoso do que saber que eu tenho um Pai tão amoroso, tão maravilhoso, tão poderoso, e que tem toda a riqueza deste universo para me dar aquilo que Ele quiser. Eu sou filho. E como filho, eu tenho direito a essa herança. Agora, se eu não vivo esses traços de quem é guiado pelo Espírito de Deus, eu sou como aquele filho distante que tem apenas o nome, o sobrenome, mas não tem nenhum contato com o seu pai. Não parece com o seu pai. Não age como o seu pai. Eu me lembro, ainda quando meu filho era menor, e uma das coisas que me encantava, logo quando pequeno ainda, com 3 anos de idade, ele pegava a Bíblia, ou o microfone, e começava a pregar. Eu lembro a Mel, quando nasceu, era recém-nascida. Ela estava na sala,
Eu e a Camila estávamos na cozinha do apartamento onde nós morávamos. E pensa numa espectadora fiel. Crente fiel. Ela não saía do lugar dela. Ela ficava o tempo todo lá. E o pregador, seu irmão, estava diante dela com o seu púlpito improvisado de um banquinho de plástico. E com a sua Bíblia, que era toda de figuras, ilustrações, que estava de ponta cabeça. Mas com o microfone na mão. E ele virando e falando assim: mas Jesus diz que nós devemos amar os animais. E a crente fiel lá assistindo, concordando. Mas o mais gostoso foi ver os traços do pai no filho. E ver que o filho estava procurando ser igual ao pai. Que prazer, que alegria foi para o meu coração olhar para o meu filho e identificar isso naquele momento, da mesma maneira que eu imagino como Deus se alegra quando olha para mim, olha para você e vê traços dele na minha e na sua vida. É um nível de intimidade diferente, porque o filho ele pode andar praticamente em toda a casa. Ele tem acesso a praticamente todos os lugares. Ele tem acesso ao colo do pai. Ele pode vivenciar muitas coisas com o pai. Ele pode brincar com o pai, ele pode correr com o pai, ele pode pular no colo do pai, ele pode buscar um abraço do pai. Ele pode sentir esse amor, esse afeto do pai. Mas vai chegar o final do dia, a noite vem, e o filho volta para o seu quarto. E a sua intimidade com o pai acaba aí. É bom ser filho? É espetacular. O que se espera do filho? É que ele seja igual ao pai. É que demonstre amor e que tenha liberdade em sua presença. Quais os benefícios de ser filho? Ter acesso a tudo. E também ser herdeiro. Ser herdeiro, como diz o texto. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus de todas as coisas. Tudo aquilo que é de Deus, nós recebemos por herança. Esse é o privilégio do filho. Mas ainda assim, não é o mais profundo nível de intimidade que Deus deseja ter comigo e com você. O último nível de intimidade com Deus, o mais profundo, é o da noiva. E a Bíblia não diz que Jesus vem buscar um servo, ele vem buscar um amigo. A Bíblia não diz que Jesus vem buscar um filho. A Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua noiva. A intimidade que Deus deseja ter conosco, que Cristo deseja ter conosco, é a intimidade de noiva. Essa é a profundidade que Ele deseja. É o mais profundo nível que nós podemos ter com Cristo, com Deus. A noiva. Por melhor que o servo seja, por mais amoroso que seja o filho, por mais parecido com o pai ou o amigo, por melhor que ele seja, não é a eles que Jesus vem buscar, e sim a sua noiva. E não é uma noiva qualquer, é uma noiva sem mancha e nem ruga, como diz em Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27. A palavra nos diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É a sua noiva que ele vem buscar. É com ela que ele deseja ter o mais profundo nível de intimidade, a ponto de compartilhar o coração. A noiva, esse estado de noiva, é o que nos faz voltar ao estado original do projeto de Deus, de intimidade, aonde essa noiva, se tornando a esposa, ela pode mais uma vez se despir. Sem julgamentos, sem preconceitos. Mas é uma intimidade onde você pode ser você mesmo na presença de Deus,
Porque o que há em você é a pureza na qual Ele projetou desde o início. Aonde eu alcanço essa intimidade é exatamente aquilo que o texto diz. Jesus se entregou por mim e por você, para que fôssemos purificados e santificados, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, através do agir do Espírito Santo de Deus em nós, para que assim, progredindo nessa santidade, tenhamos essa intimidade de poder estar nus na presença de Deus, completamente abertos para o seu agir, completamente abertos para o seu querer. E foi exatamente isso que Deus falou comigo durante esses dias lá, porque uma das dinâmicas que nós tivemos é uma coisa que eu já tinha feito até anteriormente, quando adolescente, mas que já tinha passado o tempo e havia esquecido. Não que eu seja velho, é teu avô. Mas já havia passado tanto tempo que eu havia esquecido. Disseram para a gente pegar 2 cadeiras, uma para você e uma que se colocasse diante de você. Você vai ter um encontro com o noivo. Eu falei, profundo isso, Deus. E às vezes a gente fica travado em algumas coisas, por ter alguns preconceitos, alguns julgamentos errados. Achar, mas que bobeira fazer um negócio desse. Mas eu havia feito um compromisso com Deus, Deus havia falado ao meu coração, e eu havia dito, Deus, eu vou fazer como Naamã, mesmo acreditando que o Jordão não vai fazer nada, eu vou lá mergulhar. As 7 vezes que são necessárias. Mas Deus já havia falado tanto comigo durante esses dias, que quando eu peguei aquela cadeira e coloquei ela diante de mim, eu abri meu coração para o meu noivo. E eu me coloquei na posição de noiva. E eu vi o quão gostoso era estar na presença do noivo. E que eu podia conversar tudo com ele. E que eu podia falar tudo para ele. Que eu podia até mesmo me despir diante dele. Eu podia mostrar quem eu era. Que ele não ia me julgar. Porque ele me ama e escolheu passar a eternidade comigo e eu com ele. E que nada poderia me separar disso. De que Ele havia me escolhido. De que Ele havia me chamado. E de que tudo que Ele queria é que eu voltasse a ser noiva dEle. Voltasse a ter essa intimidade. E eu pude ouvir a voz de Cristo falar aos meus ouvidos e ao meu coração. Eu estava com saudade de você. E é o que eu te digo hoje, o noivo está com saudade de você. O noivo está com saudade de ter intimidade com você. O noivo está com saudade de ouvir você abrir o seu coração para Ele e mostrar o quanto você o ama. O noivo está desejoso que você anseie também a presença dEle, a companhia dEle, um passeio no fim da tarde para tomar um café, sem preocupações, ainda que esteja nu. É isso que o noivo espera. É isso que Ele quer, Ele vem buscar uma noiva. Ele não vem buscar um filho. Ele não vem buscar um servo. Ele não vem buscar um amigo. Ele vem buscar uma noiva. Uma noiva. A noiva que se expõe na sua intimidade e vive na intimidade do seu amado. Que tem acesso irrestrito a tudo, pois o véu foi rasgado para ela. Ele a vê como ela é. E ela o vê como ele é. Essa noiva também tem uma condicional que está em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. E esse texto falou muito ao meu coração. Alegremos-nos e exultemos. Demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, ou noiva, a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando Deus falou comigo nesse texto, depois dessa dinâmica, eu entendi que é para este momento, dessa total intimidade com Ele, foi que Ele me criou e me chamou. E que só era possível chegar a essa intimidade se eu tivesse esses atos de justiça, de pureza e santidade.
Na tradição judaica, um casamento se dá em 4 etapas. Primeiro, há o momento em que é desposado o homem e a mulher. É onde um é prometido ao outro. Às vezes por casamentos arranjados pelos pais, mas o fato é que eles são prometidos. Depois há o tempo da espera. Esse tempo da espera é o tempo onde eles permanecem em pureza. A noiva permanece em total pureza. É o período onde ela vai se santificar. É o período onde ela vai se arrumar. É o período onde ela vai se cuidar para o tempo do casamento. Depois, é o momento da festa. A festa começa no momento em que o noivo chega na casa da noiva para levá-la. E então, são as bodas, a grande festa, onde o casamento é consumado e os dois se tornam uma só carne. Eu entendi que Deus nos chama, já foi feito esse arranjo desse casamento, já fomos desposados com Cristo. Estamos vivendo esse período da espera, onde nós, como noiva, precisamos nos manter santos e puros, e nos prepararmos para esse Deus, para esse noivo maravilhoso, porque logo Ele vai bater na porta da casa da noiva, para buscá-la, para levá-la para a sua casa, onde lá vão acontecer isso aqui, as bodas do Cordeiro, aonde lá o casamento vai ser consumado, e nos tornaremos um com Ele para toda a eternidade. É esse nível de intimidade que Deus quer. Portanto, saia do raso, saia do pouco, faça uma avaliação sincera de você mesmo, como eu tive que fazer nesses últimos dias, de olhar, eu estou sendo apenas um servo, mas Deus quer mais de mim. Ele quer sim que eu me torne amigo, Ele quer sim que eu me torne filho, mas Deus quer olhar para mim e ver a sua noiva, que o está esperando, se preparando, ansioso para o dia do casamento, onde eles estarão juntos em uma só carne para toda a eternidade. É hora da gente despertar, irmãos, como igreja, como crentes, e entender que a nossa eternidade não é essa vida terrena, que aquilo que nós buscamos para esta vida terrena vai ficar aqui, que o que vale é aquilo que nós levaremos para a eternidade. Um coração puro, uma vida santa, atos de justiça. A intimidade que Deus espera de mim, de você, é de uma noiva, porque é a noiva que Ele vem buscar. Ela se esforça para se apresentar a Ele pura. Ela o faz por amor, por entender que Ele se entregou por ela para poder ter intimidade com ela. A pureza, o andar correto, a santidade é que nos leva a esse estado mais íntimo com Deus, aonde nos revelamos por inteiro e Ele se revela por inteiro a nós, onde ouvimos o seu sussurro e Ele ouve o nosso respirar. É esse nível de intimidade que Jesus quer nos encontrar quando vier nos buscar. O que é esperado da noiva? Pureza, santidade. Quais são os benefícios que a noiva tem? Intimidade irrestrita. Total acesso ao seu noivo. Que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Qual nível de intimidade você quer ter com Ele? O fato de você se encontrar no primeiro nível não significa que você está em pecado, mas significa que você está deixando de provar e experimentar aquilo que de fato Deus projetou e criou para você. De gozar de uma intimidade tal, que todos os dias você possa andar até mesmo nu na presença dEle. Eu não sei como você está hoje, como está o seu coração. Eu sei que eu estou tremendo até agora.
Porque eu sei que durante esses dias Deus falou muito comigo. Deus me visitou de uma maneira ímpar. E eu tenho buscado subir nesses níveis de intimidade com Ele, para deixar de ser somente servo. Para não me contentar em ser apenas um amigo. Para não olhar somente o direito de ser filho. Mas entender que o maior privilégio que eu tenho é ser aquilo que Deus me criou para ser. Íntimo dele, como uma noiva é do seu marido. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abrir o altar para você chegar. Talvez você tenha se identificado em um desses níveis, mas deseja ir mais fundo hoje. Subir de nível. Subir de nível. Eu quero ser servo, sim. Eu quero ser amigo, sim. Eu quero ser filho, sim. Mas eu quero ser noiva. Jesus vem buscar a sua noiva. A sua noiva. Se é assim que você deseja ser e você quer assumir esse compromisso hoje, você vai sair do seu lugar, vai vir esse altar, dobrar o seu joelho aqui, falar com Deus e dizer: Deus, estou aqui, quero ser sua noiva, não quero ser somente teu servo, tua serva. Não quero ser somente teu amigo, tua amiga. Não quero ser somente teu filho, tua filha. Mas eu quero ser tua noiva. Deixa o Espírito Santo trabalhar em teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo agir no teu íntimo. Peça para Ele te revelar qual é o nível que você está. Eu sei que você sabe, mas às vezes a gente precisa ser cutucado. Eu precisei ser cutucado. Eu fui cutucado pelo Espírito Santo lá. E Jesus falou para mim: eu estava com saudades de você. Eu estava com saudades de você. E quando eu olho para a palavra, eu vejo que esse sentimento é tão verdadeiro, tão real, que quando Jesus está com seus discípulos, no momento da ceia, a Bíblia diz isso: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, porque é a última vez que eu vou comer, até que se cumpra o dia, até que ela aconteça nas bodas do Cordeiro. Qual é o nível de intimidade? A tua intimidade é essa que todos os dias está na presença do noivo e você se despe, fica despido na presença dele, sem ressalvas e sem reservas, sem se preocupar com o julgamento. Mas você pode ser você mesmo. Ou você assume um personagem diante de Deus que até a tua voz muda no momento em que você está orando. Aonde a tua leitura da palavra é aquilo que outros passam para você e não aquilo que você vivencia ou busca. Aonde a voz que você ouve não é a voz de Deus, mas é a voz de alguém que replicou algo para você, que nem sempre é a voz de Deus. Mas a intimidade com Deus faz com que a gente escute a sua voz. A sua voz. Pai,
Te louvo, te agradeço, ó Deus, por essa noite. Te agradeço, Deus, pela Tua palavra. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor trabalhou um plano maravilhoso para restaurar a nossa intimidade contigo. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor deseja estar conosco de maneira tão profunda, tão íntima, a ponto que não tenhamos medo, mas tenhamos total liberdade por estarmos diante de Ti. Obrigado pela oportunidade de ser servo. Obrigado pela oportunidade de ser amigo. Obrigado pelo direito de ser filho. Mas obrigado, Deus, pelo privilégio de ser Tua noiva, Pai. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a cada um desses que se dobra diante da Tua presença no Teu altar, que se prostram diante de Ti, reconhecendo que precisam de um nível mais profundo, mais íntimo, ó Deus, eu sei, ó Pai, eu creio de todo o meu coração que o Senhor os está levando para esse nível mais profundo. Trabalha cada dia neles, ó Deus, leva cada dia eles mais próximos de Ti, que eles possam estar despidos diante da Tua presença, despidos de si, da sua vaidade, do seu ego, do seu eu, de todas as coisas que atrapalham muitas vezes de estar na Tua presença, mas que eles sejam purificados, santificados pelo Teu sangue, pelo Teu Espírito, ó Pai, e vejam o Teu Espírito na vida deles, que a cada dia o Senhor conceda mais o Teu Espírito, batizando-os no Teu Espírito, santificando-os pelo poder do Teu Espírito, levando eles, ó Deus, a uma intimidade de noiva para contigo, onde possam adentrar da Tua presença, ó Pai, sem reservas, sem ressalvas, mas tenham intimidade irrestrita, ó Deus, porque o Senhor vem buscar a Sua noiva, e queremos ser essa noiva pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma noiva que está vestida adequadamente, uma noiva que se guarda para o seu marido, uma noiva que só pensa nele, uma noiva que está desejosa de estar na Sua presença. Pai, eu te peço, ó Deus, incendeie esta igreja com este desejo, incendeie a cada coração com este desejo, que o Teu Espírito venha sobre nós como igreja, Pai, para que sejamos íntimos do Senhor, íntimos como uma noiva que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ó vem meu noivo, porque a Tua noiva aqui está preparada, ó Deus. Quebranta o nosso coração diante da Tua presença, que todos nós possamos entender que é na simplicidade, é no amor, é na pureza, é na santidade que seremos levados a uma intimidade mais profunda contigo. Eu abençoo esses Teus filhos, eu abençoo esse Teu povo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus, coloque-se de pé todos, declare essa canção como sendo a verdade da tua vida nessa mais noite. perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Sim, Deus, eu quero mais de Ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro,
Não se acomode no nível onde você está. Não se acomode em ser um bom servo, não se acomode em ser um bom amigo, não se acomode em ser um bom filho, mas deseje cada vez mais a intimidade da noiva, porque Cristo vem buscar a noiva. Que esse seja o seu desejo, que você seja incomodado hoje pelo Espírito Santo de Deus, amanhã e depois, a cada dia, a ser a noiva que Jesus deseja, a ser a noiva que Ele quer buscar. Não seja apático diante da presença do noivo, mas que você possa ter a liberdade da noiva e abrir o seu coração para Ele e declarar tudo que Ele é para você, não somente aqui, mas em todo tempo, em todo momento, a cada instante, a toda hora. Deus tem um encontro marcado com você todos os dias. Todos os dias Ele quer andar com você, Ele quer caminhar com você. Todos os dias Ele quer ter intimidade contigo. Todos os dias Ele quer falar aos teus ouvidos. Todo dia Ele quer lhe dar o seu toque. Todos os dias Ele quer lhe dar o seu abraço. Basta você querer andar nessa intimidade e Deus vai trazer ela a você. Feche seus olhos. Pai, que a Tua vontade continue sendo cumprida nas nossas vidas. Que o Senhor nos conduza nesse caminho de intimidade e de santidade diante da Tua presença. Que o Senhor nos leve ao mais profundo contigo, Senhor. Leva-nos a Deus, guiados pela Tua boa mão, no amor desse Deus maravilhoso. Que sejamos sempre agraciados pela presença tão maravilhosa do noivo Cristo Jesus. E que o Espírito Santo possa sempre nos conduzir, como um pai que conduz a noiva para entregar ao seu noivo. Um pai que diz: ela está preparada, ela está santa, ela está pronta para unir-se ao seu marido. Que assim seja sobre todos nós, desde agora, para todos sempre. Amém. Amém. É um prazer estar de volta pregando a palavra de Deus. É muito tempo sem falar, então vocês me perdoem por ter ultrapassado o horário. Mas eu queria de fato compartilhar com vocês aquilo que realmente Deus colocou no meu coração. Aquilo que eu tenho vivido e experimentado. E tenho a cada dia me tornado mais íntimo de Deus, escutando a sua voz, falando diretamente ao meu ouvido.